Meus irmãos, antes mesmo de orarmos, Simone pediu para avisar que a oferta missionária que foi recolhida semana passada da SAF, ela chegou a um valor final de R$600, não é isso, Ivane? Então, graças a Deus, estamos felizes. Já foi entregue, não é, Suzy? Na federação, que teve congresso no sábado, ontem. Estiveram algumas irmãs aqui representantes, Simone, Suzy, Raquel, Geisa e Dona Nessi estiveram ali reunidas, e várias outras das nossas igrejas. Também foi aniversário da UPA esse final de semana. Ontem os adolescentes estiveram reunidos ali no sítio de Léo e Cassandra. Eles estiveram reunidos, fizemos o último discipulado do ano, estudamos o 10º mandamento e 10 anos de UPA, Então foi muito bom poder. Eles estão bem animados com os 10 mandamentos, pelo menos eu percebo assim, e às vezes eu brinco com eles. Quebrou qual mandamento? Ninguém quebra só um, A gente quebra 2 ou 3 de uma vez, infelizmente. Mas só a graça de Cristo que nos salva. Os mandamentos são importantes, eles são uma referência de ética, a lei continua sendo santa, mas todos os mandamentos são aperfeiçoados em Cristo Jesus. Nele nós temos o cumprimento, em Cristo. Cristo não aboliu, Ele cumpriu todos eles, mas trouxe um significado mais amplo da graça e da lei. Então, eu quero que os adolescentes fiquem de pé nesse momento, os adolescentes que estão aqui presentes, para a gente orar também por vocês nesse momento. 10 anos. Os coordenadores, Ivando já está aqui, Carla também, os professores da Escola Dominical dos Adolescentes, Olaci, Júnior e mais alguém? E Carla, professora Carla também. Ok, vamos orar. Parabéns a cada um de vocês. Deus os abençoe. Cadê Timóteo, que eu não estou vendo? Timóteo. Timóteo e Ian estão ali. Ok. Ian está se despedindo da UPA, Vai para a mocidade. E também Débora Medeiros está também indo para a mocidade. Então, é o último ano de UPA de Ian e de Débora Medeiros. Oremos por todos eles. Uma UPA bonita, meus irmãos. Foi tão lindo ontem, eles reunidos, um grupo de adolescentes estudando a palavra de Deus. Já hoje de manhã estive na sala deles, olhei, atrapalhei um pouco a aula, Carla? E eles lá, uma sala repleta de adolescentes. Devemos agradecer a Deus por essa bênção. Nosso desejo é que vocês cresçam na fé, no conhecimento de Deus, tenham experiências de salvação, não só de estar numa igreja, não só de participar da sociedade, mas é muito além disso. É Deus na vida de vocês, é a salvação, é Cristo, é algo eterno. Então esse é nosso desejo, que vocês compreendam tudo isso e vivam para Deus. Todo esforço que a igreja faz, todo esforço dos professores é para levar vocês a Cristo. O motivo maior é a glória de Deus, é o Evangelho chegar no coração de cada um de vocês. Sei que é o desejo de cada pai, o desejo da liderança da igreja e dos coordenadores também. Oremos. Senhor, te damos graças pelos dízimos. Obrigado, Senhor. A tua fidelidade, mais um mês na igreja, as contas pagas, os ministérios, Senhor, funcionando, tudo suprido para a glória do Teu nome. Obrigado pela SAF, pelo encontro que tiveram ontem. Obrigado pela oferta missionária, cada um que contribuiu, as crianças, adolescentes, toda a igreja, Heitor também, com seu milhaeirozinho. Muito obrigado, Pai. Também agradecemos pelo trabalho dos adolescentes na nossa igreja. Firma cada um em Cristo, na fé, que o Espírito Santo possa aplicar cada estudo, cada palavra, cada reunião que eles tiveram esse ano, que possa transformar suas vidas, gerando Cristo neles, Senhor. A salvação, a vida eterna, que eles sejam uma bênção, continue sendo em nosso meio, onde quer que o Senhor os permitir andar também. Oramos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem subir. Irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Ainda em clima de aniversário, eu ainda estou em clima de aniversário da igreja, não sei se vocês estão ainda. Domingo passado tivemos a comemoração
mas desde o primeiro final de semana de novembro que a gente vem tratando um pouco sobre a igreja, sobre o que é a igreja, o que Deus espera de nós, a Igreja Presbiteriana do Catolé, de tal forma que hoje eu também vou falar um pouco sobre o que é a igreja local, e trazer algumas aplicações para aqui, para a nossa igreja, cada um de nós. Atos capítulo 16. Versos 6 a 10. Vamos ler a visão em Troade. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Oremos mais uma vez. Senhor, abençoa nossa igreja, que nós possamos ser uma igreja abençoada, como era a igreja de Atos, como tudo que o Senhor fez ali através dos apóstolos, através dos irmãos, o Senhor tem feito em nosso meio também. Purifica-nos, santifica-nos, perdoa nossos pecados, corrige-nos e possamos progredir naquilo que temos sido bem-sucedido. É o poder do Teu Evangelho em nossas vidas, nos transformando cada vez mais em verdadeiros adoradores, nos dando maturidade, que sejamos mais e mais parecidos com Cristo. Abençoa-nos com Tua palavra, te damos graças mais uma vez pelo aniversário da igreja, o 9º aniversário, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, pastor Jamerson falou domingo de manhã e ele citou algumas características da igreja de Filipos. Como foi bom, meus irmãos. Os que estavam aqui, acredito, foram muito edificados. Quem não assistiu ainda, está no canal do YouTube no domingo passado de manhã. Eu queria já ter assistido de novo, mas não assisti, mas eu pretendo assistir novamente. Foi muito edificante. Aquela igreja, as características, o trabalho do apóstolo Paulo, a generosidade daquela igreja me impressionou muito. Uma igreja generosa, às vezes quando nem estava podendo, mas rogava, queria participar, queria ajudar. Foi participante ali no ministério do apóstolo Paulo, ajudou. E assim, esse grande exemplo de generosidade. Eu também coloquei aqui no comentário, né, e quero fazer essa lembrança. Nossa igreja também tem sido generosa. O texto que o presbítero Edivan leu nessa noite falou sobre generosidade. Nós temos sido generosos, precisamos continuar sendo, progredindo, aprendendo a sermos generosos. Temos sido generosos nos missionários, Catiane, Maria do Carmo, Socorro Teles. Generosos, o conselho foi também comigo, a igreja agora, na compra do carro. São apenas provas da nossa generosidade. Precisamos melhorar muito mais. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Cada um de nós, não é fácil ser generoso. Às vezes, ou a gente não é generoso, ou então às vezes é demais, passa do ponto. E quer fazer além do que deve ser feito. Então, só Deus pode nos fazer uma igreja generosa no ponto correto. E a palavra nos ensinará isso. Eu coloquei um tema aqui nessa meditação de hoje, nessa pregação de hoje, igrejas fortalecidas. Nós vemos aqui no livro de Atos. Eu queria falar sobre várias delas, mas não vai dar. Não é? A igreja
os bereanos que amavam a palavra. Nós devemos ser a igreja que ama, que examina as Escrituras. A Tessalônica, tantas outras igrejas que são modelo para cada um de nós. Mas não é a intenção falar de todas elas nessa noite. E uma pergunta, pastor Rodrigo, no domingo à noite, ele respondeu. Também não quero citar aqui, quem quiser assistir, deve assistir, foi muito edificante. Ele falou ali no livro de Gálatas. E hoje eu também estarei puxando um pouco desse tema numa outra perspectiva. Na Igrejas Fortalecidas, e a pergunta continua: o que Deus espera de nós, de Igreja Presbiteriana do Catolé? Temos todos esses modelos na Bíblia, mas e a nossa parte? E a nossa história, a nossa vida, como membro, com os dons que temos, com o poder de Deus nas nossas vidas, também há uma pequena parte do reino que Deus espera de nós. Queremos ser uma igreja fortalecida, sim, nós queremos ser. Aqui mesmo em Atos, capítulo 9, verso 31, nós temos aqui uma parte de como eram aquelas igrejas ali no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, aqui a gente vê a história da igreja, a história dos apóstolos, o derramar do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo fortalecendo os apóstolos, a igreja e realizando grandes coisas. Esse verso é uma amostra disso. Diz que a igreja tinha paz, apesar da perseguição. Era uma igreja perseguida, de tantas formas perseguidas, mas tinha paz, tinha Cristo, tinha ousadia, tinha poder do Espírito Santo. A igreja era edificada, caminhando no temor do Senhor. Nós também precisamos de edificação, pela oração, pela palavra. Se caminharmos no temor do Senhor, nós também seremos edificados. E também no conforto do Espírito Santo, que é uma marca aqui do livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo fez, o poder que ele capacitou. A igreja, a força da igreja vem do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que confortava, que dava poder, que ungia, que trazia, revelava Cristo. Era uma igreja cristocêntrica. Nós devemos querer ser uma igreja cristocêntrica, uma igreja que crê nas doutrinas fundamentais da salvação pela fé. Só Cristo salva, somos pecadores, o pecador tem que se arrepender. É bem-vindo à igreja, mas tem que se arrepender dos seus pecados. Todos os pecadores, toda Campina Grande é bem-vinda à igreja, o pior dos pecadores, mas tem que se arrepender. Pode até chegar, venha do jeito que estiver, mas nós não vamos forçar, mas o Evangelho vai mudar a vida dessas pessoas. De tal forma que a igreja crescia em número. A igreja crescia em número. E isso pode acontecer conosco também, tem acontecido, muitos já passaram por aqui, muitos já estão em outra igreja, em outro estado, enfim. Se contássemos o número de pessoas que passou por aqui, eu acho que já é bem grande já, as congregações e tudo mais, mas isso não é o principal. O verdadeiro crescimento é o caráter. Será que nós estamos crescendo na maturidade cristã? Será que nós estamos crescendo na palavra? Será que nós estamos crescendo na comunhão uns com os outros? Outro dia eu vi um testemunho de um pastor, ele falando de uma igreja bem sucedida, e ele disse o que aconteceu no ministério dele. Acho que 17 anos numa mesma igreja. Ele enfrentou grandes problemas nessa igreja. Acho que no segundo mês que ele chegou, era uma igreja problemática. Ele ia para os visitantes, cumprimentar os visitantes, aí o rapaz do louvor ia junto, cumprimentar. Aí ele estranhava um pouco, mas dizia, não, tudo bem, ele é educado, ele está aqui junto comigo, recebendo os membros. Até que passou uns dias, um dos visitantes procurou o pastor e disse, pastor, eu não entendo nada de igreja, nem de tudo, mas esse rapaz, olha, ele fala mal do senhor. Ele veio dizendo, nunca mais volto nessa igreja, que esse pastor não presta não. O rapaz dizia isso. Então, imagine, 2 meses nessa igreja e o pastor teve que enfrentar
era uma igreja dividida, era uma igreja cheia de problemas, irmãos contra irmãos, e aquele pastor sofreu tanto, mas 17 anos depois a igreja estava sarada, amadurecida, os irmãos se entendendo, se perdoando, e outras coisas mais que não dá para contar aqui. Lindo testemunho. Eu fui muito edificado. E ele dizendo que, na perspectiva dele, como pastor, ele teve paciência com a igreja. Depois ele entendeu que a igreja também estava tendo paciência com ele. E não é assim? É assim, vocês têm paciência comigo, eu tenho paciência com vocês, e Deus vai sendo glorificado. É um testemunho lindo de uma igreja saudável. No final do testemunho, o pastor disse que a igreja tinha, acho que 700 membros agora. Aí o auditório ficou calado, como quem diz: eu esperava que fosse 3.000, 5.000, 6.000 membros. Isso é uma bênção, né? Aí o pastor explicou, disse: não, gente, o nosso crescimento não está só na questão numérica. Aí ele começou a dizer: nós crescemos na comunhão, nós crescemos em missões. Quantas famílias chegaram na igreja e foram edificadas, foram salvas e depois foram enviadas para o campo missionário. Ele parece que contou mais de 30 famílias, aconteceu isso entre eles. Então, um crescimento, não em 5.000 membros, mas no caráter dos irmãos, na fidelidade e na obra missionária. A igreja aqui de Atos, ela crescia no poder do Espírito Santo, no temor do Senhor e também em número, mas esse não é o foco principal. O livro de Atos, ele foi escrito, voltemos ao capítulo 16. O livro de Atos, ele foi escrito provavelmente nos anos 60 a 64 depois de Cristo. Por Lucas, que é o médico, né, que escreveu o Evangelho de Lucas. Aí no capítulo 16, nós temos aí nos versos 1 a 5, Paulo leva consigo a Timóteo. Nós estamos aí na segunda viagem missionária, quando houve a separação entre Paulo e Barnabé, e Paulo com Silas, depois Timóteo, eles seguem aí na segunda viagem missionária. Então, nesses primeiros versículos, de 1 a 5, eu quero destacar aqui algumas coisas importantes. Primeira delas é que Paulo adota Timóteo como filho na fé, ali na segunda viagem missionária. Encontra Timóteo, já era crente, tendo sido criado pela mãe, pela avó, e ali o jovem Timóteo, Paulo se admira e Deus confirma, Paulo quer levá-lo com ele, circuncida-o, e assim é como um pai espiritual ali na vida de Timóteo. A questão da adoção. Eu apenas quero trazer uma aplicação, né, para que nós não nos esqueçamos da adoção. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Uma igreja saudável sabe disso. Nós não éramos filhos, nós não merecíamos ser igreja, mas pela graça, por Cristo, pela fé, pela justificação, hoje nós somos povo de Deus, somos adotados, somos igreja pela misericórdia, pela graça. E essa questão da adoção também, de crianças, de adolescentes, eu acho que é importante a gente como igreja também pensar nisso. Outro dia eu estava lendo um livro que a irmã dizia isso, eu fico feliz, porque a igreja que ela frequenta é uma igreja que pensa nos órfãos, pensa nas viúvas, e eu acredito que nós também temos que pensar nisso, nos órfãos da sociedade, nos carentes, na viúva. Quão importante é uma igreja que pensa nessas áreas. A igreja também era uma igreja apostólica. Paulo, né, juntamente com sua equipe missionária, Silas, eles, diz aí o verso 4, que eles passavam pelas cidades, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e confirmando as igrejas. Esse era o trabalho de Paulo. Ele saiu,
visitando as igrejas que ele tinha fundado, outras que já existiam, e ele foi edificando, fortalecendo. Em cada igreja ele falava a mensagem apostólica. Aquilo que discutiram lá em Atos 15, ele saía dizendo a cada igreja, aos presbíteros, ninguém podia fugir da igreja apostólica. Então, Paulo aqui aparece como esse que visita os campos, visita as igrejas, fundamentando pela doutrina apostólica. Nós temos que ser uma igreja assim, fundamentada pela doutrina apostólica. Não podemos sair, não podemos mudar, não podemos pregar o que queremos, temos que pregar a mesma mensagem apostólica. Já os versos que foram lidos, né, de 6 a 10, nós temos também algumas questões aí importantes para pensarmos. Nós vemos aí, de forma geral, os propósitos de Deus no livro de Atos. O propósito de Deus no livro de Atos é orientar a igreja na sua missão. Vemos como o Espírito Santo capacitou os apóstolos. Então, nós temos esses grandes objetivos em Atos, né? Orientar a igreja na sua missão. Atos orienta-nos qual é a missão nossa, o que devemos fazer, como o livro de Atos nos ensina isso. Também vemos como o Espírito Santo capacitou os apóstolos. Foi dito que eles não saíssem, e toda a igreja, cerca de 120, não saíssem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos pelo poder de Deus. Então, a igreja depende do poder de Deus. Eles precisaram, do alto veio, aconteceu Pentecostes, o Espírito desceu sobre os gentios, os apóstolos eram usados pelo Senhor, tudo por causa do poder do Espírito Santo. Nós devemos lembrar que sem o Espírito nós nada somos. Sem o Espírito nós não somos igreja, nós somos uma igreja que crê no poder do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que sem o Espírito não há razão de ser igreja. Ela é a nossa força, ela que capacita-nos a pregar o Evangelho. É o poder do Espírito tão importante ainda hoje para fortalecer a igreja. Igrejas fortalecidas é o tema dessa pregação. Então, é o Espírito Santo que fortaleceu os apóstolos, direcionou a igreja na sua missão. Pentecostes, revestidos do alto, tudo isso encontramos aqui em Atos dos Apóstolos. Nos versos 6 a 10, como já disse, que foi lido no início, especialmente nos versos 6 e 7, eu quero reler de novo, quando diz assim: tudo isso aconteceu em Troade, na cidade marítima, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Esses 2 versículos aqui, eles nos ensinam tantas coisas. Primeiramente, eu quero destacar esse momento difícil, eu diria difícil, na vida do apóstolo Paulo. Ele estava indo para uma região, certamente com sua equipe, certamente com Silas, com Timóteo. Eles estava visitando as igrejas numa certa direção, edificando, evangelizando, trabalhando para o Senhor. E eles queriam ir até Éfeso, eles queriam ir para a Ásia. E era um plano maravilhoso, eles achavam que deveriam ir, mas exatamente nesse ponto da viagem houve um impedimento. Eu diria que foi um momento difícil. Ele diz aqui que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Diz também um pouco mais à frente nesse mesmo verso, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. É difícil, às vezes eu imagino que eles tiveram que frear a vontade, eles tiveram que orar novamente, eles tiveram que mudar seus planos, porque Éfeso, era importante alcançar Éfeso, mas não era a hora, não era a hora. E o Espírito Santo, de forma poderosa e soberana, os parou. Veja como é poderoso o Espírito Santo, que autoridade de parar um apóstolo, de parar uma equipe missionária,
de parar, se trouxermos uma aplicação para nós, Ele pode fazer isso conosco, nos parar, nos mostrar o caminho, dizer não vá por aí, tanto pessoalmente como igreja, a gente tem que estar atento à vontade de Deus. Qual é a missão que Deus quer que nós possamos fazer? E nós devemos ser submissos, parar, obedecer o Espírito. Ele tem autoridade e Ele tem poder. Nós vemos isso em cada letra do livro de Atos, nós vemos o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo dirigiu Paulo. Ele foi impelido pelo Espírito Santo, que aqui também é chamado de Espírito de Jesus. É também chamado de Deus. Esse texto nos mostra a doutrina da Trindade. Nós devemos ser uma igreja que crê num único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Está aqui nesse texto. A igreja de Atos cria na Trindade. Nós devemos ser uma igreja que crê que Deus é o nosso cabeça maior, Cristo está submisso a Deus, faz parte da Trindade. A questão também do casamento, né? A mulher está submissa a Cristo, Cristo a Deus, e assim nós devemos ser uma igreja que crê em tudo isso. Crê no Espírito, crê no Pai, crê em Jesus, acredita no casamento, acredita que o homem tem a sua função, que a mulher tem que ser submissa. Nós devemos ser uma igreja assim. Uma igreja que continua crendo nisso. Eu não quero falar muito sobre isso, mas ontem eu estava falando com meus filhos sobre isso, ensinando para eles, e assisti alguns testemunhos tão bonitos. Um deles foi Asaf Borba, cantor, músico, né, conhecido pela maioria de nós. Ele fez uma live recentemente, mas como eu achei bonito. Ele mostrou ali a simplicidade da casa dele, a esposa, eles cantando, falando, uma filha deficiente do lado, e ele dizendo, minha princesa, nossa família é assim, simples, o filho violonista, tocando juntamente com ele, e eles dizendo isso, essa é a nossa função como família, como igreja, nós não somos nada sem Cristo. Eu achei a coisa mais linda. A filha mais velha deficiente, ali ele pediu para o filho ler o Salmo 128, o menino leu, um pai coordenando, liderando os filhos, liderando a família, eu dizendo, é isso que a gente acredita. Ele pediu para a menina ler o Salmo 127, eu fiquei pensando, será que ela vai ler? Que ela é deficiente, ela tem uma certa deficiência. Eu pensava que ela nem iria conseguir ler. Aí o menino leu, e ela exigiu, fez, eu também, pois leu o Salmo todinho. E o pai ali, botando a Bíblia na mão dela, sabe, guiando a família, a esposa ali submissa. Como é bonito uma família que funciona bem para a glória de Deus. Nem todos vão se casar, e nem é obrigado, mas a gente deve crer nisso, devemos crer, mesmo os solteiros, crer em ser solteiros fiéis a Deus, com uma vida santa e pura, de questões sexuais, né? Se guardar a vida inteira para Deus, se não for se casar, ou então se guardar para o casamento, desfrutar de uma sexualidade saudável, nessa ordem, né? Mulher, homem, Cristo e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, a soberania na evangelização, os atos apostólicos, os atos do Espírito Santo são aqui mostrados. Deus queria que Paulo e sua equipe certamente fosse mais tarde em Éfeso, mas não era aquele o momento. Em Atos 19, na terceira viagem missionária, eles vão a Éfeso, finalmente chegam a Éfeso, encontram ali cerca de 12 homens. Paulo os batizou do batismo de Cristo. Eles eram já discípulos de João Batista, mas não entendiam o Espírito Santo, e ali foi explicado para eles o batismo de arrependimento, crer em Jesus Cristo para ser salvos, e eles não conheciam o Espírito Santo ali em Éfeso, mas Paulo explicou para eles quem era o Espírito Santo e impôs as mãos sobre eles, e eles ali falavam em línguas e profetizavam. Isso em Atos 19, né? Em tempos depois,
Chegou a hora de Éfeso, uma das igrejas mais lindas, uma das cartas mais belas da Bíblia. Mas foi na hora de Deus, não foi na hora que Paulo queria. Foi na hora que o Espírito Santo quis. Enquanto isso, à noite, ou melhor, Paulo chega a Troade, nessa cidade marítima. Eu imagino que foi um dia difícil. Se fosse eu, seria um dia muito difícil, de oração, de se entender porque Deus estava fazendo isso. Mas à noite Deus dá uma visão para ele e traz uma nova direção. Um jovem macedônio clamando: vem a Macedônia e ajuda-nos. E ali ele entende que era para mudar a rota e que tinha que obedecer o Espírito Santo. E logo ele entendeu, e imediatamente obedeceu. Quando o Espírito fala, nós devemos obedecer imediatamente. Mesmo que não seja a nossa vontade, a gente deve se dobrar, a gente deve dizer: Senhor, é melhor confiar em Ti, Senhor. É melhor negar a mim mesmo. E essa é uma marca da igreja. Nós devemos ser um povo que não vive para fazer a sua própria vontade. Nenhum de nós deve viver para si mesmo. Todos somos chamados a negar-nos, a nos dobrar diante do Espírito. Se Ele disser sim, a gente vai. Se Ele disser não, a gente, mesmo querendo, a gente não vai. Porque é a soberania, é o poder, é o governo de Deus sobre a igreja. E, enfim, Paulo chega a Éfeso, né? Eles conhecem o Espírito Santo, recebem esses dons de línguas e até profetizam. E assim, eles também tem a questão que até Itiel falou hoje pela manhã na aula, a questão da blasfêmia do Espírito Santo. Hoje, na aula de manhã, em Marcos 3, né, foi explicado essa questão, como a gente deve temer ao Espírito Santo. Ele é Deus. O texto aqui diz que Ele é Deus, é o Espírito de Jesus, a Trindade. Nós devemos temer, não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. E Tiel falando hoje pela manhã, e eu me lembrando, eu digo: meu Deus, eu tinha tanto medo disso quando eu era jovem. Hoje eu ainda tenho um pouco, mas não tenho muito mais não, porque agora eu entendo melhor, né? Quer dizer, a gente sempre deve ter o respeito e o temor, né? Para nunca pecar nisso. Mas às vezes quando era jovem eu ficava com medo: será que eu pequei contra o Espírito Santo? Não há perdão. Ai meu Deus, será? Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? É Deus, é sério. Então é algo obstinado, é uma rejeição contra as obras de Cristo, contra as obras do Espírito. Não é como disse Tiel, não é você negar a Cristo como Pedro fez. Não, houve perdão para Pedro, mas é algo mais forte, obstinado, consciente, é uma apostasia. E se nós ficamos tristes, se nós não queremos pecar contra o Espírito Santo, é um sinal que nós não pecamos, porque nós tememos, porque nós amamos. Essa apostasia é algo consciente, de alguém que provou algo da parte de Deus, conhece um pouco de Deus, mesmo assim, conscientemente rejeita as obras de Deus. E também significa atribuir ao diabo as obras de Cristo, as obras de Deus, as obras do Espírito. Não dar glória a Deus, mas atribuir ao diabo as obras do Espírito, as obras de Cristo. Já no verso 8, diz aí que Paulo, né, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então essa cidade aí, portuária, como já disse, eles ali estavam, se a gente olhar, eu apenas vou citar, em Atos 20, alguns capítulos à frente, essa cidade vai ser novamente citada. Paulo visita de novo a Macedônia e a Grécia e passa novamente ali por Troade. Então, nessa nova visita a Troade, Paulo estava ali no dia do Senhor, ou seja, no domingo. Eles estavam partindo pão em Troade. Certamente era um dia de Santa Ceia, e
eles estavam ali reunidos e Paulo ia viajar. Então, Paulo foi até a meia-noite e depois, até o cair da manhã, até o sol nascer, Paulo pregou. Em algum momento daquele culto diferente, imagine que culto diferente, né? Paulo se prolongou até meia-noite, o rapaz cai e morre em pleno culto. E Paulo vai lá socorrer, o entendimento é que o rapaz ressuscita. Paulo diz, né, a vida está nele e tal, então se entende que o rapaz foi ressuscitado, e Paulo continua até de manhã pregando. Era um momento diferente, não tinha internet, não tinha... Paulo ia embora, então Paulo precisava orientar aquela igreja a ser fiel à doutrina verdadeira. Era um culto incomum, digamos assim. E o rapaz ressuscita, o jovem cai e morre, mas a ressurreição, a Bíblia fala em duas ressurreições feitas através do apóstolo. Uma é essa e a outra é de Dorcas. Dorcas morreu, uma senhora, e Pedro ora e ela é ressuscitada. Então, duas ressurreições nós temos aqui, feitas pelas mãos dos apóstolos. Então, era isso, era uma igreja que provava essas coisas milagrosas, diferentes, a ressurreição de mortos. Agora não era todo dia, apenas 2 vezes, né? Milagre não é todo dia, a gente é chamado a viver pela fé. Eles também viviam pela fé. Às vezes a gente pensa, né? Eu queria viver numa igreja assim, que tivesse milagre, que tivesse isso, paralítico andando, mas não era toda hora. Aqui é um registro de tudo o que aconteceu. A gente tem que entender a soberania e nós somos chamados a viver pela fé, seja vendo milagres ou não. Qual é o maior milagre? É a igreja nascendo, são pecadores se convertendo, esse é o maior milagre. 3.000 almas se convertem, 5.000 almas se convertem. Então, o maior milagre são vidas sendo convertidas, 5.000, 3.000. Só 2 ressurreições e 5.000 almas salvas. O maior milagre é um pecador crer no Evangelho, ser transformado. Esse é o maior milagre, aqui também no livro de Atos. Ali, esse jovem, né, que ressuscitou, eu apenas vou fazer uma comparação, né? Quantos jovens em nossa sociedade estão mortos? Alguns até mesmo dentro da igreja, mortos espiritualmente, mas Cristo quer ressuscitá-los certamente. E quer usar cada um de nós, como usou Paulo. Quantas pessoas mortas espiritualmente? Deus quer usar cada um de nós, certamente. Outra questão, como já disse, era um culto prolongado até o sol nascer. Meu Deus, como a gente, às vezes, eu acho que foi na igreja de Pinheiros, outro dia teve um congresso lá, e alguns pastores lá comentaram que acharam a igreja brasileira um pouco estranha em alguns aspectos. Dentre eles, era o aspecto do culto das igrejas brasileiras. Era como se o povo fosse vexado demais, preocupado demais em querer terminar o culto. E eles lá no país dele, que eu não lembro qual era, eles estiveram aqui, eles parece que têm cultos de 5 horas e não se cansam e chegam na hora. E eles estranharam, os brasileiros... Eles 1 hora, quer dizer, 1 hora não, 2 horas, sei lá quantas horas são na igreja de Pinheiros, mas é aquela pressa, não está no culto se deliciando, comendo espiritualmente, adorando a Deus, aquele amor de vir ao culto. Lá em Trode, eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Como a gente deve amar o culto, devemos ser uma igreja que ama o culto do Senhor. Quão bom é amar a casa de Deus, amar, estar adorando ao Senhor. Essa também é uma lição aqui dessa igreja de Trode, em Trode, reunida ali, e aconteceu tudo isso nesse culto prolongado, né? Virou vigília. E agora os versos 9 e 10. Os versos 9 e 10, teve a visão que Paulo teve, do Macedônio, capítulo 16, versos 9 e 10.
Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para o destino que o Senhor orientou, concluindo que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. Vamos tirar algumas lições também desses versos. Primeira lição que eu quero destacar é que quão importante é nós termos uma visão de Deus, uma visão daquilo que o Senhor espera de nós como igreja. Nós temos que entender o que é ser igreja, o privilégio de sermos igreja. Fomos eleitos para ser igreja. Antes desse mundo ser criado, Deus já tinha um plano. A igreja é uma ideia divina e nós devemos entender isso. Quem nos escolheu não foi o homem, mas foi Deus. Fomos chamados a ser igreja por Cristo Jesus. No dia, lá na eternidade, antes de qualquer dia humano, o Senhor já pensava. Então nós devemos amar ser igreja. Será que nós amamos e entendemos o que é ser igreja? Ou será que há outra coisa nessa terra que você se admira, que você ama mais do que a Cristo, do que a igreja? Não existe coisa mais linda do que a igreja, do que o plano de Deus, do que o Evangelho. Quão bonito é o plano de Deus, igreja. Imperfeita porque é feita, digamos, por homens, mas nós temos um cabeça santo. Somos chamados a ser igreja, apesar de nós. E devemos ter uma visão correta das Escrituras. Além disso, aqui também Paulo teve uma visão específica do seu ministério. Quão importante é Deus falar conosco, nos dar uma visão do que Ele quer de nós. Quando o André estava aqui ainda há pouco, no louvor, eu estava pensando nessa questão já. Aí eu fiquei imaginando, eu acho que André tem uma visão, que certamente foi Deus que lhe deu, né? Por que ele está indo? Porque um dia Deus deu uma visão, Deus mostrou, Deus orientou, e é uma voz irresistível, e você não consegue dizer não, porque é Deus que mostra, e Deus fala, e a gente se rende. É uma visão que Deus dá, uma visão de ministério. E assim deve ser em cada um de nós. Deus chama, Deus coloca planos, Deus mostra o que a gente deve fazer, assim como fez aqui em Atos com Paulo e a sua equipe. É o Espírito que dá uma visão específica muitas vezes. E nós devemos orar: Senhor, mostra-me o que queres de mim. Senhor, o que devo fazer? E imediatamente obedecer. Imediatamente obedecer quando o Espírito Santo falar. Daí a importância de uma visão geral sobre a igreja e uma visão específica ministerial que todos nós temos. A missão é para todos nós. Aí eu fiquei pensando também, tentando trazer uma aplicação aqui para a nossa igreja. Qual a visão nossa como igreja presbiteriana do Catolé? Eu coloquei aqui algumas dicas, não sei se estou certo, mas eu pensei nisso. Eu fiquei pensando, como igreja, nós estamos querendo fortalecer os campos missionários e estamos desejando a ordenação do presbítero Adilson. Então, todos nós devemos estar envolvidos nisso. Não só o conselho, mas cada um orando por Adilson, por sua família, pelo presbitério. É algo que não é só de Adilson, é a igreja, é a nossa igreja, é o trabalho da nossa igreja. Acima de tudo, que seja feita a vontade de Deus. Adilson sabe disso. Ele sabe que pode ser que não seja, mas a gente vai tentar, a gente vai orar, a gente vai chorar juntamente com ele, a gente vai se alegrar com ele, com o campo de Cabaceiras, de Boqueirão. Então, isso é igreja. Isso é igreja. Eu também coloquei aqui André também mais uma vez, não é? Nós somos um corpo, a gente deve estar orando por ele, sofrendo com ele, ajudando se for possível. Ele vai precisar de ajuda financeira. Tudo isso ainda está sendo definido, Se tudo der certo, a igreja aqui vai ajudá-lo com uma parte de finanças. Vamos pedir ao presbitério que dê outra parte, mas não é certeza. E há uma parte que André que tem que se responsabilizar.
Então, é aí que ele precisa, às vezes, de uma oferta, de alguém que chegue perto dele, diga, pode contar comigo. No meu caso foi assim. Como foi bom, não é? Pessoas, amigos, irmãos, ajudaram, e assim não faltou nada naqueles 4 anos, para mim, para a família inteira, uma família grande. Eu não trabalhei assim, oficialmente, trabalhava em uma igreja lá, trabalhei uma época na igreja de Boa Viagem, eles me ajudavam financeiramente, mas não foi todo o tempo. Então, é um projeto como igreja, a gente tem que estar orando, a gente envia trabalhadores para a tua seara. Senhor, confirma se essa é a vontade tua para a vida de André e outros. Quem sabe pode acontecer isso com outras pessoas aqui. Deus dá uma visão, Deus dá um ministério, Deus dá um chamado, não é só para André, não. É o Espírito que fala e cada um tem que obedecer e imediatamente se dobrar ao chamado de Deus. Eu coloquei aqui, meu Deus, eu tenho um desafio que eu não sei se vai acontecer. Esse é pessoal, né? Eu tenho vontade de escrever um livro, irmãos. Eu nem sei se vai sair, mas eu já estou sofrendo por esse livro. Eu nem sei de que invenção é essa. Que invenção, para que eu quero fazer isso, meu Jesus? Eu mesmo não quero não, mas se o Senhor ordenar, eu faço. Olha, eu já estou sofrendo faz mais de ano. Sofro, penso, vale a pena ou não vale? Oh, meu Deus do céu, faço ou não faço? E vai dar tempo e não sei o quê. Quer dizer, a gente sofre para obedecer a Deus. Deus dá aquela visão e quebranta a gente, e é difícil. Meu Deus do céu, para que isso? Mas, eu não sei, se Deus quiser eu faço, e também se não for para fazer, melhor ainda. Se Deus disser, não faça, eu vou ficar aliviado, dizer, amém, glória a Deus, obrigado, porque não é para fazer. Eu acho que se Ele disser, não faça, eu vou dizer, obrigado, graças a Deus, Senhor, que Tu és soberano e me livraste dessa. Então, nenhum de nós vive procurando problema, não, mas esse Deus bota um dom na mão da gente que a gente tem que se obedecer. Paulo teve que obedecer, né? Coloquei aqui também que a gente pode melhorar como igreja na unidade. Alguém falou sobre isso, não sei se foi Jamerson, acho que foi pastor Rodrigo, à noite, né? Na unidade, na diversidade, sem negociar a fé, sem negociar a palavra, sem abrir mão da fidelidade das Escrituras, né? Tantas coisas. Questões políticas, eu coloquei aqui também. Esse ano de eleição, 2020, a gente vai ter que... Eu só estou dizendo 2020. 2022, ano de eleição, a gente tem que aprender a ser fiel, a respeitar opiniões diferentes. Opinião é opinião. Opinião é opinião. Como é difícil, mas a Bíblia nos ensina. Nós vamos estudar aqui na igreja sobre essas questões políticas na escola dominical o ano que vem. A gente está terminando Marcos, o Evangelho de Marcos, e na sequência, depois das férias, assim que for possível, a gente vai ver essas questões políticas, que eu peço oração a vocês. Para mim é um assunto dificílimo. Igual o livro, penso como eu tenho sofrido desde o ano passado por causa da política. Sofro por ver a igreja sofrendo, não só essa igreja, mas no país inteiro, pessoas deixando igreja por causa de política. Os pastores estão sofrendo muito por causa dessa questão de política. Então, é um desafio para mim falar sobre política. É uma área que eu não tenho muito conhecimento, não gosto muito, mas não há como não falar. É importante a gente saber respeitar, a gente entender que o Evangelho é maior do que direita, maior do que esquerda. A gente fica nessa polarização que destrói nossos relacionamentos, destrói até nossa fé, muitas vezes. Alguns se afastam até do Senhor por causa disso. Então, é um desafio, como igreja, a gente melhorar nessas questões aí. E também... Não, a outra era política, evangelismo, precisamos melhorar no evangelismo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Interessante, para finalizarmos, que Paulo, ele obedeceu, o que o Espírito Santo soberanamente lhe parou, ele obedeceu, e ele foi para Filipos, e aquelas cidades ali da Macedônia, Filipos sendo a cidade mais importante ali da Macedônia,
E, meus irmãos, quando a gente obedece a Deus, está aí o resultado, né? Paulo vai e começa a acontecer os milagres, a salvação de vidas, igrejas edificadas, porque não era Paulo, era soberania, era Deus que estava usando Paulo. Então, o que é que acontece? Lídia é convertida, Deus abre os olhos dela, ela crê, ela e a sua casa. Se Paulo não tivesse ido, né? Paulo queria ir para Éfeso, o Espírito Santo disse, não, agora Filipos. Vá para Filipos, Paulo, agora. Aí Lídia se converte, Deus abre os olhos dela, ela entende o Evangelho. Há uma cura de uma jovem adivinhadora também nessa viagem. Para onde Paulo ia, essa jovem ficava seguindo e dizendo coisas boas sobre Paulo. Ela dava muito lucro às pessoas que andavam com ela. Então, Paulo foi se chateando porque aquela mulher só ficava dizendo, elogiando ele, até que Deus deu o discernimento e Paulo repreendeu. Era um demônio que estava ali naquela moça. E ela imediatamente ficou curada. Então, a gente pode pensar também, né? Trazer uma aplicação. Quantos jovens aqui em Campina Grande precisam ouvir o Evangelho? Quantos estão endemoniados? Certamente. E Deus usou ali a Paulo para libertar através do poder do Evangelho. A cura de uma jovem adivinhadora, também nessa rota que o Espírito Santo traçou e determinou soberanamente, Paulo e Silas, eles foram presos, açoitados, eles tiveram os pés amarrados no tronco. Veja que muitas vezes a vontade de Deus traz sofrimentos. Talvez naquele dia Paulo e Silas, eu acho que não, né? Mas talvez se fosse eu, como disse o pastor Jamos, ele falou sobre isso também. Talvez fosse eu que estivesse lá reclamando à meia-noite, Senhor me abandonou, para que o Senhor não deixou eu ir para Éfeso, me trouxe aqui para o tronco, me trouxe aqui para sofrer, Senhor, o Senhor está errado, eu queria ter ido para lá, está vendo, Senhor? Mas Paulo e Silas não, Paulo e Silas estavam submissos, cantaram louvores e oraram. Às vezes, mesmo a vontade de Deus traz sofrimentos. Não é porque a gente está sofrendo que não é a vontade de Deus. Às vezes faz parte do sofrimento e eles enfrentaram ali, né, os pés presos no tronco, foram açoitados, presos. Mas uma das histórias mais lindas da Bíblia, eu acho, é Paulo e Silas orando e cantando por volta da meia-noite. Que testemunho, não é? Cantando louvores. Apesar de tudo, eles tinham obedecido, eles estavam sendo fiéis, sofrendo por causa do Evangelho, sofrendo pela verdade. Assim é a igreja. A igreja deve sofrer não pelos pecados que a gente comete, mas pelo Evangelho. Os sofrimentos de Cristo, sofrimentos por causa do Evangelho. Esse sim, e assim nós poderemos cantar louvores como eles cantaram ali. E foram soltos, não é? Milagrosamente, as cadeias se romperam, o carcereiro é salvo, meus irmãos. Vamos fazer uma oração, finalizando e orando por cada um de nós. Oremos, meus irmãos. Senhor, como é bonito a história da igreja, a história do Espírito Santo, a história de Cristo, o amor de Deus, o Deus que planejou a nossa vida, que nos escolheu para sermos igreja. Nada nessa terra é mais bonito do que a igreja, apesar de ser humana, pessoas falhas, pecadores, mas pecadores transformados. O maior milagre são vidas salvas, 3.000, 5.000, só 2 ressurreições, Senhor. Mas o Senhor é o mesmo, o Senhor faz de nossa igreja também, continua, nós já temos sido uma bênção, pela Tua graça e misericórdia, continua a fazer de nós bênção, continua, Senhor, a nos dar, a progredir em todas essas áreas que nós vemos que precisamos. Dá-nos visão da Tua vontade, dá-nos obediência imediatamente, como Paulo obedeceu imediatamente. Dá-nos a graça de sermos fiéis, dá-nos a graça de cantar louvores nos dias mais difíceis da nossa vida, porque Tu és soberano
E o Espírito está conosco, habita em nós, não no mundo, mas o Senhor dá o Espírito à igreja, o Senhor dá o Espírito àqueles que lhe pedirem. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos mais do teu Espírito. Nós já temos conhecido o Espírito Santo, dá-nos mais. Abençoa a nossa igreja, abençoa todo o teu povo em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém.